Bom dia, meus inscritos, neste dia mais que abençoado por Deus, né? Outra vez estamos aqui para falar sobre as coisas do Senhor. Mas antes, peço a vocês para compartilhar esse vídeo, darem um like, ative o sininho de notificações e também fale com outras pessoas, ou seja, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para poder Deus estar abençoando grandemente nossas vidas, né? Porque nós temos que estar diariamente falando sobre os assuntos do nosso Senhor, nosso Criador e nosso Pai eterno, que é Deus. E peço a vocês também para se inscreverem no canal, porque isso ajuda muito o canal cristão. E hoje trago para vocês uma história verídica, né, muito importante sobre José, que está no livro de Gênesis, capítulo 39, do 1 ao 13. E aqui diz bem claro a atitude que José teve para com relação à esposa de Potifar na casa do Potifar, né? Que era o rei que ele servia. Vamos ler então para entendermos. E José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. O Senhor estava com José, foi varão próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. José achou graça a seus olhos, servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que ele tinha. E aconteceu que, desde que o puseram sobre sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José, e disse, deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher de seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Entregou em minha mão tudo o que ele tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher, como, pois, eu poderia fazer tamanho mal? E pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela a cada dia José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu que, no certo dia, veio à casa para fazer seus serviços, e nenhum dos da casa estava lá. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo, deita-te comigo, e deixou a sua veste na mão dela, e fugiu e saiu para fora, correndo. Aí, meus irmãos, aqui é muito interessante essa história, né, que aconteceu lá no passado, que fala sobre a fidelidade do José. O senhor dele, né, deixou tudo nas suas mãos em confiança, ou seja, deu a ele o crédito de tomar a sua casa, tudo o que ele tinha e administrar o dinheiro dele, os bens dele, tudo. Mandar em tudo o que ele tinha no lugar dele enquanto ele estava fora, porque tinha absolutamente confiança em José. E José se mostrou fiel o tempo inteiro, porque José era uma pessoa fiel também, temente a Deus. Não esqueceu dos seus princípios, dos seus mandamentos, que é não adulterar, não tomar a esposa do próximo, ou seja, a esposa de Potifar estava cometendo um ato de adultério ali, nos pensamentos dela, querendo adulterar com José. Mas José, com a força que Deus lhe deu, com a fé que ele tinha em Deus e o temor a Deus, foi fiel aos mandamentos do Senhor. Lhe disse imediatamente que de todas as coisas que ali estavam, ele jamais poderia tocar nela, porque ele tinha ordens, primeiramente de Deus e do seu Senhor, porque ela era esposa do outro, ou seja, do seu patrão. No caso, José naquela época era servo dele. Então quer dizer que isso nos mostra que a fidelidade que José tinha para com Deus e para com o seu patrão naquela época, né, era uma coisa especial, era um bem maravilhoso, ou seja, ele tinha caráter,
ele mostrou que era fiel aos mandamentos do Senhor, não adulterar. Porque se ele se deitasse com a esposa de Potifar, ele estaria também adulterando junto com ela. Mas ele não o fez. Ele lembrou dos princípios de Deus, que era não tomar para si nada que não era seu, que era do próximo, ou seja, a esposa do Potifar. Só que ela com raiva pediu, para que os guardas o prendessem e fizesse maldades com José. Mas Deus, como sempre, colocou as mãos sobre seu servo, porque Deus viu que José era fiel e o livrou de todo o mal. Apesar de José ter passado por situações difíceis, Deus estava com ele. Deus achou graça nele, porque ele foi fiel. Então, desta forma, meus irmãos, é um grande exemplo para nós. Devemos também ser fiéis aos mandamentos de Deus. Tudo que Deus nos deixou aqui, na tua palavra, a Bíblia, devemos seguir de forma firme. Devemos sempre nos lembrar do que está escrito na Bíblia, os 10 mandamentos, e não fazer nada que não provém do agrado de Deus. Devemos respeitar todos os seus princípios e mandamentos deixados para nós. E desse modo, Deus abençoará a nossa vida. Devemos ser fiéis em qualquer situação. Aqui José mostrou que foi fiel, não adulterando com aquela mulher que estava querendo fazer o mal. Mas Deus colocou as mãos sobre a vida de José, de forma que José sempre foi um homem abençoado. Deus o livrou de todo o mal. Então, devemos seguir o mesmo exemplo. Esse exemplo de José é primoroso para nós, é valoroso, então devemos dar toda atenção a isso. Assim como José, não devemos nos deixar levar pelas tentações do mundo, pelas tentações que as pessoas lançam sobre nós. Devemos sempre lembrar, tem um Deus lá em cima que eu sirvo e eu tenho que ser temente e fiel a esse Deus, porque senão as consequências serão desastrosas. Devemos sempre, em qualquer situação, não importa a situação, seja fiel e você será abençoado de forma poderosa por nosso Deus. Agora vamos encurvar nossas cabeças em reverência ao nosso Criador e fazer a oração do Pai Nosso diária. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos, Senhor, todas as coisas que nós fazemos para ofender outras pessoas, Perdoa, Senhor, nossas dívidas e a todos que nos têm ofendido. Mas não nos deixes cair em tentação, pois seu é o poder, as honras e todas as glórias. Nos proteja, nos guarde de todo o mal e nos abençoe, Senhor Jesus. E em nome de Jesus nós pedimos agora, abençoe as famílias, abençoe suas casas, abençoe seus projetos. Entrego a vida de todas as pessoas que são inscritas no meu canal e todos os irmãos da igreja, todas as pessoas que precisam da sua ajuda em tuas mãos. E em nome de Jesus, abençoe a todos nós, nos guarde, nos protegendo. Amém. Então, meus irmãos, aqui este grande exemplo hoje deixo para vocês. Não deixemos nos levar por tentações mundanas. Não toquemos no que é nosso. O que é nosso, por direito. Mas o que é do outro, do seu próximo, não toque. Seja lá o que for. Objetos, pessoas, não toque. Isso é um mandamento que devemos respeitar sempre. Ame a seu próximo como a si mesmo. Ajude a quem precisa, em qualquer situação. Tenha amor a Deus em primeiro lugar e ao seu próximo. E desse modo você será abençoado por Jesus. Agora peço a Deus para abençoar a sua vida, a sua casa, que Deus lhe dê livramento de tudo que é mal, que Deus o acompanhe onde quer que você vá e esteja. E sempre se lembre, há um Deus lá em cima que está olhando por nós. Então vamos obedecê-lo e temê-lo, porque Deus muda nossas vidas. Deus faz de nós, a sua semelhança. Ele nos fez a sua semelhança, Então devemos toda a honra e todas as glórias a Ele. Vamos respeitá-lo, vamos orar a Deus para abençoar a todos nessa Semana Santa abençoada. Vamos ter um comportamento de cristão, vamos estar sempre em orações, pedindo ajuda para nossos irmãos também e ajudando no que nós pudermos de forma possível. E que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe todos os seus descendentes.
Fiquem com Jesus e até amanhã, se Deus permitir.